A pandemia da Covid-19 causou a paralisação das aulas presenciais, impondo assim que professores e estudantes se adaptassem ao novo formato de ensino, ou seja, ao ensino remoto emergencial. A partir desse momento, uma nova realidade surgiu em relação à educação, conforme segue retratado por este vídeo, visto que a pesquisa em questão evidencia as vozes dos docentes do IFTM, mediante entrevista semi-estruturada a partir de 6 perguntas principais, as quais discorrem sobre o processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia da Covid-19 e quais desafios e dificuldades foram enfrentadas pelos docentes e discentes, além de questões de cunho social, econômico, político, tecnológico e sem passar ao largo das questões relacionadas ao adoecimento psíquico nesse processo. O registro foi realizado por gravações em áudios, com a participação de 8 docentes do IFTM Uberlândia Centro, que nos ajuda a entender melhor essa situação, a qual vocês conferem a seguir. Qual a sua percepção sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 nos processos de ensino e aprendizagem no IFTM Campus Uberlândia Centro? Então, assim, em termos de gestão local, a gente teve bastante suporte. Por exemplo, a gente tinha um professor que era muito versado em tecnologia e aí a própria gestão organizava com esse professor para marcar momentos com todos os colegas, para orientar os colegas como é que fazia com a tecnologia e com recurso. Então, localmente, a gente teve muito suporte, né? Da gestão daqui do campus. Agora, pensar em política pública, isso não existiu, sabe? Não tinha. Quando saímos era uma segunda-feira à tarde, quando suspenderam as aulas. Suspenderam as aulas na segunda tarde, demos aula na segunda-feira, amanhã a gente não volta. E aí, na semana seguinte, nós estávamos todos trabalhando de modo remoto, todos. Mas não veio nada de cima, do MEC, do governo federal, não veio nada dizendo, vamos fazer assim, vou te ensinar a fazer isso, nada. Então, assim, quem deu jeito foi a gestão local, né? Com muitos colegas que se dispuseram a auxiliar, mas não teve nada em termos de país, não. Acho que o processo de aprendizagem ele tem essa parte de troca de ideias. Só que, em algum momento, você tem que aferir o quanto aquele estudante, de forma individual, aprendeu aquele conteúdo. Isso se perdeu durante a pandemia. Por que se perdeu? Porque você não tinha um controle do que o estudante realmente fez por conta dele. Então, em resumo, o processo de ensino e aprendizagem. O que eu mais percebo de perda foi essa possibilidade de aferir o grau de aprendizagem do estudante durante esse período. Então, agora em 2023. Acho que não tem tantos casos, né? Mas, principalmente em novembro de 2021, que foi quando a gente voltou, foi o primeiro momento ali de retorno presencial, que ainda ficou num processo. Parte dos alunos presenciais, outra parte online, mas 2022, o ano inteiro, por uma série de casos de alunos diagnosticados com síndrome do pânico, outros sem diagnósticos, mas que relatavam crises de ansiedade e sintomas de depressão. Então, assim, houve de fato, um aumento expressivo na quantidade de casos em 2022. Em 2023, esses casos ainda estão, né? Permanecem, mas parece que, institucionalmente, a gente consegue lidar melhor. Entendo que as famílias também acolheram melhor essa situação. A gente teve alunos aqui no campus. A gente tem uma variedade de alunos aqui, né? Tem os que têm condição e aqueles que não têm condição. Alguns eram, de zona rural, que não tinham acesso algum à internet, tecnologia, essas coisas. Então tinham que fazer algumas coisas aqui no campus, eles vinham pro campus. Só que foram poucos, não foram uma quantidade razoável não. Foram poucos que tiveram essas características. Acabou que esses alunos, em termos de entrega do trabalho, acabaram saindo um pouco prejudicados em relação aos outros. Em que medida foram disponibilizadas as ferramentas tecnológicas necessárias no cenário pandêmico? Bem, essa disponibilidade, ela não foi uma disponibilização feita pelo governo. Como eu disse, institucionalmente, a gestão trouxe possibilidades de uso de ferramentas gratuitas.
Então nós usamos 2 espaços de ambiente virtual de aprendizagem, assim, pode-se entender, né? Então, o que nós percebemos? Durante a pandemia, não houve uma organização de uma estrutura gestacional em âmbito federal que trouxesse essa disponibilidade de ferramentas. O que nós fizemos, enquanto um grupo de professores, foi buscar ferramentas que estavam disponíveis de forma gratuita na internet. Essas ferramentas, por terem sido muito utilizadas, não só em frequência, mas também em quantidade, em 2022, a consequência direta foi de suprimir, fomos cortados. Então, aqueles recursos na parte gratuita, eles foram cortados, seja no Google Meet, seja no Google Classroom, que é a parte do Drive, a gente perdeu espaço no Google Drive institucional. Na sua opinião, houve diferenças, particularidades entre a prática do ensino remoto emergencial e o ensino à distância EAD? Assim, a gente foi se planejando e se organizando aos poucos, né? Mas era uma coisa que eu tinha que estar todo dia online com os alunos. Eu tinha que dar aula, o EAD não. O EAD você organiza o material, deixa lá e tem alguns momentos que você vai tirar dúvida, né? E o ensino remoto não, você vai dar aula de forma remota. A partir da experiência da docência durante a pandemia, você vislumbra alguma contribuição do ensino remoto emergencial para os processos de ensino e aprendizagem no pós-pandemia, ou seja, retornando à modalidade presencial? Eu acho que algumas coisas ficaram, né? Então, a plataforma de conteúdo já é geral, praticamente todo mundo usa. Acho que a gente expandiu mais o horizonte em relação às metodologias que podem ser usadas. Então, o que a gente classifica como metodologias ativas? Esse cenário se apresentou para os professores e muitos continuam adotando metodologias ativas no ensino presencial. E, de certa forma, alguns professores que eram avessos às tecnologias, agora já conseguem aceitá-las de maneira mais harmônica. O ensino remoto teve contribuição? Acho que sim, teve contribuição, principalmente essa maior facilidade do aluno conseguir associar o presencial e algumas coisas acontecendo via online, que acho que essa geração já está muito conectada em relação a isso. Hoje em dia, inclusive, dependendo do tipo de atividade que se coloca para o aluno fazer, ele vai estar sempre pesquisando e utilizando uma tecnologia para fazer isso, não tem como fugir mais disso. E para o professor também, né? No sentido de aprender mais sobre o uso dessas ferramentas e como é que a gente pode se adaptar. Olha, eu acho que a gente passa a dar mais valor na presença, né? Às vezes que a gente ficou com aquela ideia, nossa, nunca mais volta como era antes. A gente tem essa necessidade do conviver, né? Assim, eu acho que nos mostra coisas simples, como sentar e almoçar junto, não ter que estar de máscara. Eu me lembro que eu, grávida de 9 meses quase, dando aula de máscara, aquilo, nossa, aí você passa a dar valor nessas pequenas coisas. E isso para mim marcou muito, às vezes, querer encontrar e não poder. Daí ter essa noção que estar presente, que o conviver e ver as pessoas é algo muito importante, independente de ter ferramenta, vídeo-aula, tem um monte de coisa que é muito legal, mas o estar aqui, o olho no olho, conhecer a realidade dos alunos. Perceber, esse aluno hoje não tá legal, o que será que tá acontecendo? Aí você vai saber, tem uma questão na casa dele, tem uma questão, sei lá, ele tá brigado, essa parte da turma de rixa com aquela. Então, essa convivência, faz parte do processo. Então, eu acho que é valorizar isso e perceber isso. Não é só valorizar, mas perceber que, às vezes, antes era tão que a gente não percebia como que isso é importante. Em linhas gerais, é importante afirmar que as entrevistas conduzidas com os docentes do IFTM corroboram os principais achados teóricos sobre a pandemia de Covid-19, que são o descaso do governo federal negacionista sob a gestão de Bolsonaro e seu impacto nocivo na educação, sem contar no campo econômico, forçando inclusive os próprios servidores a se reinventarem coletivamente, mediante cursos, treinamentos geridos por eles mesmos nesse período de incertezas e angústias. O aumento exponencial do adoecimento psíquico, sobretudo ligado à ansiedade e à depressão, de discentes e docentes e as consequências nos processos de ensino-aprendizagem. E o legado de uma educação mais antenada às ferramentas tecnológicas do contemporâneo,
levando em conta as necessidades que tangem o Brasil, no qual se deve democratizar o acesso à internet, principalmente em um país que se mantém entre os mais desiguais socioeconomicamente do mundo. Por fim, dados esses que parecem apontar para um único horizonte. Enquanto a educação brasileira não for reconhecida como investimento e como política de Estado, e não pelo equivocado prisma de gasto e governo, crises, sejam sanitárias ou econômicas, somente demonstrarão as fissuras de uma sociedade condenada a ter um papel de coadjuvante no cenário democrático global.